regras gerais, assim, para quem é descendente e não se movimentou até hoje, tem uma ideia vaga, quem pode e quem não pode e é descendente e por esse caminho busca a sua cidadania alemã? Vamos lá. Então, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar meus colegas de debate, a doutora Ana Carolina, meu colega de profissão, professor lá da URGS, Augusto Jäger. Esse é um tema, de fato, que é muito sensível, porque ele envolve, como os colegas falaram, um direito fundamental, Gabriel, que é reconhecido não apenas internamente nos países, mas por força de tratados internacionais, que envolvem toda uma comunidade internacional, que é o tema do professor Augusto, inclusive, que proíbem a retirada arbitrária da nacionalidade, ou proíbem restrições arbitrárias à nacionalidade. E veja que isso envolve um campo de tensão muito grande entre a discricionariedade, ou seja, a margem de decisão que cada nação tem para estipular requisitos mais ou menos rígidos de nacionalidade, e, ao mesmo tempo, um compromisso internacional em proporcionar a nacionalidade de acordo com critérios previamente estabelecidos. Então, o que preocupa muito nesses casos são as mudanças bruscas, repentinas. E aí, fazendo gancho com o que os colegas comentaram, a Alemanha, me parece que, até então, vem num sentido nitidamente oposto à Itália. E por quê? Porque, inicialmente, a Alemanha tinha algumas restrições que outras nações não tinham. E, sobretudo, uma dificuldade muito grande que era transmitir a nacionalidade, preferencialmente pela via paterna. Exclusivamente em algum momento, né? E em algum momento, inclusive, exclusivamente. Então, aqueles filhos de mães alemãs que tinham direito a transmitir a nacionalidade, ou a receber, melhor dizendo, por força de uma linha materna, tinham grandes dificuldades. Porque, no primeiro momento, isso não era possível. E aí, num segundo momento, se permitiu a transmissão da nacionalidade, mas a lei não retroagiu. O que significa que, a partir da mudança legislativa, que se deu mais ou menos nos idos de 1975, se permitiu que aqueles descendentes da linha materna obtivessem a nacionalidade alemã. Mas os que haviam nascido antes de 75, não, porque naquela época a lei permitia exclusivamente pela via paterna. E isso gerou, inclusive na minha família, nós tivemos isso, porque o meu avô materno era alemão. Então, eu sempre tinha essa dificuldade, porque entre os meus irmãos havia quem havia nascido antes de 75 e outros que haviam nascido depois. Então, chegávamos à absurda situação de que filhos da mesma mãe, do mesmo pai e netos do mesmo avô, uns tinham e outros não a nacionalidade. E isso gerava uma situação de inconstitucionalidade inegável, justamente pela desigualdade de tratamento. E aí tivemos na Alemanha esse problema inicial, que a lei não havia retroagido e criou uma situação de disparidade. Eis que, recentemente, a Alemanha reconheceu esse problema e proporcionou que, independentemente da ascendência materna ou paterna, fosse atribuída a nacionalidade por uma espécie jurídica chamada de declaração. Ou seja, eu declaro que eu sou neto de alemães e, portanto, independentemente da minha ligação ser materna ou paterna, isso seria possível. Então, resumindo, o que nós temos hoje? Basicamente, a Alemanha permite a concessão da nacionalidade por 3 vias. A primeira é a descendência. E os países europeus, não é mesmo, Ana, têm uma característica comum, que é a concessão da nacionalidade pelo sangue. Ou seja, não interessa o local do nascimento, como é típica de critérios de países de imigração como o Brasil, mas sim o critério da descendência, ou seja, se meu pai e mãe eram alemães, eu vou receber a nacionalidade independentemente do local do nascimento. É o que a gente chama de direito do sangue, numa linguagem jurídica. Então, o primeiro critério para obter a nacionalidade alemã é pela descendência. Mas nesse caso, professor, a gente está falando de um grau só. Eu acho que as pessoas pouca dúvida têm sobre isso. Meio que no imaginário comum se pensa, filho de alemão é alemão, filho de brasileiro é brasileiro. Isso meio que está no imaginário. Pois é, aí que eu ia chegar. Qual é a dúvida que costuma surgir? É que a legislação alemã trabalha com um princípio que é reproduzido, de certa forma, em outras nações, que é a linha contínua de transmissão. O que significa isso? Tradicionalmente, não haveria problema o meu bisavô ser alemão e isso gerar uma linha de transmissão da nacionalidade, desde que o filho do bisavô, ou seja, o meu avô,
tivesse a nacionalidade alemã, tivesse passado para minha mãe ou meu pai, que tivesse passado para mim. Então, o que costuma gerar dúvida nas pessoas é como eu faço se o meu bisavô era alemão, mas o meu avô não se registrou, ou a minha mãe ou o meu pai não se registraram e gerou a quebra da cadeia. E como faz? E aí, normalmente, isso dificulta muito, porque os países tendem a restringir essa concessão da nacionalidade quando há a chamada quebra de cadeia, que é quando uma geração se registrou e outra não. Então, a primeira, digamos, dica que eu passo aqui, a mais importante, é que quem tem interesse em verificar se enquadra nesse processo de aquisição da nacionalidade, é verificar, antes de tudo, se houve essa quebra de registro ou se há uma linha contínua, porque havendo a linha contínua, tudo facilita.